Olá, galera! Estou de volta para mais uma videoaula. Sou a professora Diana e na nossa aula de física de hoje nós iremos abordar processos de transmissão de calor. E nós vamos ver condução, convecção e irradiação. Mas antes de iniciarmos, já falo para vocês deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, compartilhar, acompanhar os nossos vídeos feito especialmente para vocês, tá bom? No JAF Conecta. Vamos lá. Pessoal, vamos iniciar, né? Gente, nós já vimos na aula passada, e vocês já sabem, que o calor é a energia térmica em trânsito do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, certo? E o objetivo da nossa aula de hoje é entender as três maneiras de transmissão de calor. A primeira forma de transmissão de calor é a condução térmica, certo? Condução térmica, pessoal, é a passagem de calor através de um material condutor, certo? Um material que tem facilidade de transmitir calor. Um material onde o calor tem facilidade de ser transmitido. Como, por exemplo, os metais. Os metais são bons condutores, tá bom? E o que acontece com isso, né? Veja bem, pessoal. As moléculas de uma certa região do material vão receber calor e passam, então, a vibrar com maior intensidade. Lembrando, pessoal, que a intensidade da vibração molecular define temperatura, que nós vimos na aula anterior aqui no canal, certo? Temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas de um corpo. Lembram? Então, veja, ao receber energia, a vibração molecular será aumentada e essa agitação vai ser transmitida de molécula a molécula, de modo que, num determinado momento, todo o material vai ser aquecido, certo? Aqui, pessoal, nós temos um exemplo clássico, de transmissão de calor por condução. É quando nós colocamos, veja aí no exemplo, quando nós colocamos uma colher numa panela. E essa colher tem que ser de metal, certo? Dentro de uma panela, que essa panela pode estar com comida desde que ela esteja quente, certo? A extremidade dessa colher que está dentro da panela, que está em contato com a panela, ou com a comida quente, começa a receber energia. E é nessa região, nessa região haverá uma maior vibração molecular. É nessa região que haverá uma maior vibração molecular. Essa vibração molecular, pessoal, ela vai sendo transmitida de molécula a molécula, de forma que o calor vai sendo transmitido para todo o corpo, O calor ele vai atingir todo o corpo, todo o material, tá certo? Um outro exemplo, também muito prático, é colocarmos uma panela, mais uma vez, uma panela, sobre a chama do fogão, certo? Como a panela é de metal, que é um bom condutor e é constituído por moléculas, assim que as primeiras moléculas forem se aquecendo, irão passar calor para as outras que não estão tão próximas da chama, certo? As outras que estão mais aqui em cima. Com o passar do tempo, toda a panela será aquecida. E você vai perceber que o calor ao tocá-la, ou até mesmo ao aproximar, Se ela estiver muito quente, só em aproximarmos a mão, a gente já vai sentir o calor, certo? Por isso, pessoal, que a maioria das panelas, ela vem com esse isolante aqui, Podemos dizer assim, com esse isolante, certo? É para que o calor não seja propagado por toda a panela. E as pessoas, nós, não cheguem a se queimar, tá bom? Então, gente, essa é a condução térmica. A condução térmica
ela acontece quando o calor é transmitido de molécula a molécula de um material, certo? Até atingir toda a sua extremidade. Ficou claro para vocês? Beleza. A segunda forma, pessoal, de transmissão de calor é a convecção. E a convecção, ela ocorre pelo movimento dos fluidos, ou de um fluido, né? Então, veja só. Eu tenho aqui, nós temos aqui um fluido. Podemos imaginar que seja a água aqui dentro desse recipiente, certo? Que está sendo exposta a uma fonte térmica aqui embaixo, beleza? Então, vamos lá. Quando nós expormos a água a uma fonte térmica, essa água que está na região aqui mais próximo da fonte, aqui, ó, mais próximo da fonte, vai receber calor primeiro e vai esquentar primeiro, obviamente, né? Ela recebe calor primeiro e ela esquenta primeiro. Pessoal, o que nós precisamos entender aqui na convecção é a relação entre temperatura e densidade, certo? Então, olha só. Nós sabemos que a densidade é a razão entre o volume, entre a massa e o volume, né? Da água existente aqui, né? No caso, que a gente está trabalhando, certo? Então, vamos relacionar essa densidade com a temperatura que aqui eu representei pela letra T, tá bom? Então, olha só. Se nós aumentarmos a temperatura, olha aí, aumentando a temperatura, haverá uma maior agitação molecular, né? Haverá uma maior agitação molecular das moléculas da água, né? E, por consequência, elas vão se afastar, certo? Né? Com esse aumento, elas irão se afastar. As moléculas da água com a temperatura se afastam, né? Maior se afastam, haverá um aumento do volume, uma consequência, né? Aumento do volume. Porque elas vão se afastar, o líquido vai se expandir, tá certo? Então, vai haver um aumento do volume. Se há um aumento do volume, gente, vai acontecer uma diminuição na densidade. Veja só, certo? Indicando aí pelas setinhas, sendo indicado aí pelas setinhas. Em contrapartida, pessoal, se nós diminuirmos a temperatura, veja só, o que vai acontecer? As moléculas irão, nesse caso, se agrupar. Diminuindo a temperatura, você diminui a agitação molecular e as moléculas vão se agrupar, tá bom? Se as moléculas, elas se agrupam, o volume vai o quê? Nesse caso, diminuir, né? Se o volume diminui, por consequência, a densidade agora vai aumentar, certo? Então, olha só o que vai acontecer. Expondo essa água a uma fonte de calor, o líquido que está aqui mais próximo da fonte, olha só aqui novamente, mais próximo da fonte de calor, vai ter sua temperatura aumentada. Aumentando a temperatura, o volume também vai aumentar, porque vai ter um distanciamento, posso dizer assim, né, das moléculas. Esse distanciamento das moléculas, o volume maior, provoca uma diminuição na densidade, tá certo? E o que a gente pode concluir? O que a gente entende, né, disso? Pessoal, a água quente tem uma densidade menor do que a água fria. O que acontece, então? Aqui, pessoal, aqui, ó, aqui é como se tivesse uma separação, veja só, é como se existisse uma separação, aqui eu marquei para vocês, né, agora, é como se tivesse uma separação. A gente pode separar aqui, certo? Esse líquido mais próximo da fonte de calor vai ter uma densidade menor, porque está mais quente, esse daqui, certo? E o líquido da parte de cima vai ter uma densidade maior, ele vai estar mais frio, né? E o que vai começar a acontecer a partir daí? Gente, observe. Quando nós, misturamos elementos de densidade diferentes, o que vai acontecer? O líquido, ele vai
o menos denso fica em cima e o mais denso fica embaixo. A água fria, por ser mais densa, vai começar a descer. E a água quente, por ser menos densa, vai começar a subir. Então, você repara, né, que aqui, ó, observa aqui. Então, a gente pode observar aqui que as linhas em vermelho, aqui representando a água quente, estão sendo direcionadas para cima, ó, certo? E as linhas em azul, as setinhas em azul, que estão aqui representando a água fria, estão sendo direcionadas para baixo. Esse movimento, pessoal, aí do líquido, por conta dessa diferença de densidade, né, é transmitido calor. É chamado de quê? De convecção, certo? E essas linhas em movimento, de água quente subindo e de água fria descendo, são as chamadas de corrente de convecção. Beleza? É por isso aqui, certo? É por isso que a gente conversou até agora, né? É por causa da convecção que é mais ideal instalar o ar-condicionado na parte superior de um cômodo. Mas por quê? Né? Por quê? Será que não podia ser embaixo? Justamente por toda a explicação que a gente viu até agora, né? Sobre convecção. O que que vai acontecer? Ó, nessa primeira figura, primeira imagem, nós temos aqui a instalação do ar na parte de cima. O que que acontece, né? Ele vai resfriar o ar que está na parte de cima. Aí você vai ter ar frio em cima e ar quente embaixo. O que que acontece? Uma troca de massas de ar. O ar frio, mais denso, desce. O ar quente, o menos denso, que estava embaixo, sobe. Você tem aí essa troca de massa de ar. Então, é melhor instalar um ar-condicionado na parte superior, tá certo? Na segunda imagem, nós temos já aí um exemplo de aquecedor, para o pessoal que mora, né, em regiões mais frias. Então, é mais ideal que seja instalado na parte inferior, certo? Do cômodo, né? Por quê? Porque o ar vai ser esquentado na parte de baixo primeiro, né? Como a gente viu anteriormente. Aí você vai ter ar quente embaixo e você vai ter ar frio em cima, tá certo? Estou sendo clara com vocês, né, pessoal? Gente, esse ar frio desce e o ar quente sobe, acontecendo aí a convecção. Esse fluxo aí de líquido que acontece devido a essa diferença de temperatura, essa diferença de densidade, perdão, provocada pelo calor, que é recebido de uma fonte térmica. Então, pessoal, aí nós temos, né, o segundo processo, que é a passagem de calor por convecção, né? Tá certo? O ar-condicionado, o ideal é ele ser instalado mais em cima, né, na parte de cima dos cômodos, certo? O ar mais frio desce e o ar mais quente sobe. Já com o aquecedor já vai acontecer o contrário, né? Como a gente já viu anteriormente, tá certo? Alguma dúvida? Tem dúvida? Anota aí, pessoal, tá bom? Gente, o próximo processo de passagem de calor é a irradiação, certo? A irradiação, pessoal, é a passagem de calor através de ondas eletromagnéticas, certo? E o melhor exemplo para a gente entender isso é a luz do sol. Para que exemplo melhor, né? A luz do sol. Ela vem, pessoal, né? Que ela vem até a gente e transmite calor para nós. Simples, né? Então, a luz do sol é o melhor exemplo, na verdade, para a gente falar sobre irradiação, tá bom? E se vocês observarem, pessoal, dos 3 processos, a irradiação é o único que vai acontecer pelo vácuo, tá certo? Ou seja, os corpos
não precisa estar em contato um com o outro para que haja transferência de calor. Como a gente pode ver, né, aqui na figura, certo? Nessa imagem. A pessoa sente o calor somente ao aproximar a mão, né, deixar a mão perto da fogueira. E isso não acontece na condução e nem na convecção. A condução e a convecção, elas precisam de um meio material para se propagar, para acontecer, tá bom? E por fim, gente, para a gente finalizar, eu vou trazer aqui um exemplo para vocês. Vou trazer aqui esse exemplo para vocês de uma panela que está no fogo, e aqui nesse exemplo nós temos a ocorrência dos 3 processos de transmissão de calor. Nós temos aqui o primeiro processo que acontece no cabo, né, o processo de condução, de transmissão de calor. Aqui dentro o fluido, se for água, por exemplo, que a gente viu na parte anterior. Nós temos a convecção acontecendo, a água quente subindo e a água fria descendo, certo? E você vai ver aqui também a luz. Se você aproximar a sua mão aqui, nessa região, ó, você vai sentir as ondas de calor. E é esse calor sendo transmitido por irradiação, tá bom? Beleza, pessoal? No exemplo só aí nós englobamos condução, convecção e irradiação. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham compreendido, entendido aí tudo direitinho. Mas, se restou alguma dúvida, né? Não percam tempo. Anota aí, leva para nossa aula tirar dúvidas, para ficar tudo esclarecido, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até a próxima.